Paz do Senhor, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Foi muito bom ter encontrado com alguns de vocês sexta-feira passada. Espero que nessa sexta-feira também nós possamos nos encontrar, nos reunir novamente através do Zoom, para então estar falando alguma coisa justamente sobre essa lição de hoje que eu estarei licionando para vocês. Espero que vocês possam anotar alguma coisa aí e que possa entrar então essa lição no coração de vocês e que possa ser de bênção para vossas vidas. E que espero que tudo esteja bem, né? Tudo correndo bem com as vossas famílias e que vocês estejam aproveitando aí o máximo desse verão. Que pelo menos eu gosto do verão, né? Tem uns que não gostam, mas eu gosto do verão, principalmente quando está bem quente. Bom, pré-adolescentes, vamos lá então. Esse trimestre nós vamos aprender algo diferente. O trimestre passado nós aprendemos muito sobre os dons espirituais, fruto do Espírito, amadurecimento cristão. Então, pelo menos nessas 4 semanas, nós estaremos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. O que é uma parábola, por que Jesus contava, né, uma parábola, por que ele fazia isso dessa forma. E hoje a passagem que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 15. O capítulo 15 todo. Nós não vamos ler, né? Lógico, o capítulo 15 todo, mas aí no capítulo 15 está a parábola que nós vamos então comentar agora nessa escola dominical, nesse dia de hoje. E no capítulo 15 nós vamos falar sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Então é mais conhecida como a parábola das coisas perdidas, né? Então e nós vamos ver que tem muito a ver uma parábola com a outra. Mas por que Jesus estava contando essa parábola e o que é uma parábola? Primeiro, vamos falar o que é uma parábola. Uma parábola é uma história que Jesus ele falava, que Jesus até inventava uma história para trazer ensinamentos espirituais. Então Jesus ele usava algo assim do conhecimento deles, daquela época. Ele falava coisas relacionadas talvez com o dia a dia deles, como por exemplo assim, uma parábola que nós vamos aprender ali mais na frente, é a parábola do agricultor, né? As pessoas sabiam o que era agricultura, as pessoas sabiam o que era uma fazenda. Então Jesus ele falava sobre parábola, mas ele falava sobre objetos, sobre coisas que eles entendiam o que eram, que eles sabiam o que era que Jesus estava falando. Então uma parábola era isso. Jesus então pegava, fazia uma história, uma ilustração para trazer então conhecimentos espirituais, para uma aplicação espiritual para aquilo ali, para aquela história. E na história de hoje é o seguinte: no capítulo 15 Jesus começa assim, ó: chegando-se todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Quem que eram esses cobradores de impostos? Os cobradores de impostos ali, eles eram tratados, eles não eram muito aceitos pelo povo judeu. Por que eles não eram muito aceitos pelo povo judeu? Porque eles trabalhavam para os romanos. Eles trabalhavam para os romanos para cobrar impostos dos judeus, e eles eram judeus. Então, eles eram considerados assim como traidores, né? Eles eram considerados assim como ladrões. Eles eram considerados dessa forma. E eles estavam ali, a Bíblia fala assim que estavam ali os cobradores de impostos e os pecadores juntamente com Jesus. Eles estavam ali porque eles estavam ali com Jesus ali trazendo um ensinamento, e de repente se aproxima deles os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Eu só vou colocar de uma forma assim para vocês entenderem que os fariseus e os escribas, eles se achavam mais importantes do que os outros. Eles se achavam, porque os escribas eram aqueles que eles escreviam, né, copiavam documentos importantes. Eles também escreviam a Bíblia, a lei. E no Novo Testamento, os escribas eram considerados os professores, vamos dizer, de teologia, né? Os professores que entendiam das Escrituras. E os fariseus da mesma forma. Os fariseus, eles observavam muito a lei. Os fariseus eles seguiam muito a lei. Mas, e também não só a lei, como eles também tinham 613 preceitos, o que podia fazer, o que não podia, né? O que era pecado, o que não era pecado.
Então, e eles se achavam assim mais santos do que os outros. Eles se achavam assim que eles estavam dentro da verdade e os outros não. Eles se consideravam assim sempre superior às outras pessoas. Tanto que um dia um fariseu estava na sinagoga, tem uma passagem na Bíblia, ele estava na sinagoga orando e tinha um publicano também. Um publicano, vamos dizer assim, um pecador, né? Orando também. E de repente ele fala assim: olha Deus, eu agradeço porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo. Então se colocando assim acima daquele publicano pecador. E publicano pecador, a oração dele já foi diferente. Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador e eu sou um miserável, né? Então eles se colocavam assim numa posição que eles se achavam mais santos do que os outros. E daí a Bíblia fala bem assim que Jesus estando então com esses pecadores, com esses cobradores de impostos, com esses pecadores, a Bíblia fala que eles então, esses escribas e esses fariseus começaram a murmurar, né? Tipo assim, o que ele está fazendo com eles, com esses pecadores? Por que ele anda com esse pessoal? Por que ele anda com essas pessoas aí? Então Jesus, para trazer então uma lição para eles, Jesus então ele conta essas três parábolas. Essas três parábolas que tinham tudo a ver com o que estava acontecendo ali. E Jesus então ele começa a falar, a primeira parábola, ele começa a falar a parábola da ovelha perdida. E ele chega e fala assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em procura de uma ovelha só. Então, Jesus ele estava contando essa parábola, né? 100 ovelhas, essa pessoa tinha 100 ovelhas, esse pastor tinha 100 ovelhas, e de repente uma ela foge do rebanho e vai sozinha. Você sabe que uma ovelha ela se perde muito fácil, uma ovelha ela tem que ser guiada. Então, essa parábola, Jesus diz assim que esse pastor deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha. E se nós for pensar, né, fala assim, mas por quê? Por que esse pastor fez isso? Já tinha 99, o que é uma ovelha se perder? Não, ele foi atrás dessa uma ovelha. O que Jesus estava falando com essa parábola? Qual era o ensinamento disso aqui? É porque ele estava falando em relação de almas. Para eles entender que Jesus estava falando em relação de almas, porque uma alma é muito importante. E Jesus estava ensinando a eles também que ele veio para os pecadores, Jesus não veio para os bonzinhos. Jesus veio para aquele para aquele que tem que se arrepender. Jesus não veio para aquele que é bonzinho, que se acha bonzinho, não. Jesus veio justamente para isso. Então, por isso que Jesus ele conta a história que esse pastor foi atrás dessa ovelha perdida e trouxe ela novamente. E quando ele trouxe ela, ele contou para seus amigos que achou a ovelha perdida, para que seus amigos se alegrassem com ele. Então, o que significa isso? Significa que uma alma vale muito mais do que muito dinheiro, muito mais do que ouro. Então, o que Jesus estava falando é que quando uma alma se arrepende, quando Deus quando ele busca essa alma, quando uma alma se arrepende, o que tem no céu? A alegria no céu. A alegria no céu por uma alma. O que Jesus estava falando, que eram aquelas pessoas que estavam juntamente com ele, aqueles pecadores, aquele cobrador de impostos, aqueles pecadores valiam muito, porque eles precisavam se arrepender dos seus pecados, e por isso que Jesus veio. Jesus veio para eles. Jesus veio para nós, porque quem era nós? Nós não somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos. E nós carecemos, né, da misericórdia de Deus. Graças a Deus que Deus veio e nós pudemos assim aceitá-lo a Jesus como Salvador e estar servindo a Ele. Então isso daí Jesus quis mostrar para ele que não, eu estou juntamente com eles aqui porque eles precisam. Eles carecem da minha salvação. E daí Jesus pega e conta uma outra parábola também, uma outra história juntamente com essa. Primeiro ele fala da ovelha perdida. Primeiro ele fala do pastor que foi atrás dessa ovelha perdida e trouxe ela e se alegrou, juntamente com seus amigos. Agora Jesus fala de uma mulher que perdeu uma dracma. É uma moeda, ela perdeu dentro da sua casa. Essa dracma valia um salário de um trabalhador, um dia de um trabalhador. É como se fosse $100 hoje. Ela valia muito mais do que uma ovelha, né? Então, essa mulher começou a procurar
e pediu para os vizinhos e começou a ir com lanterna e lanterna, luz, né? Lampião ou vela naquele tempo. Começou a procurar e varrer a sua casa e procurar até que achou. E quando ela achou essa dracma perdida, esse dinheiro perdido, ela então convida suas amigas e faz uma festa também. É a mesma história, é a mesma situação. Está falando de um pecador perdido, a qual ele volta para Jesus, né? Vamos colocar assim para nós entendermos hoje, a qual ele volta para Jesus e a igreja então ela se alegra. A igreja se alegra, e a igreja se alegra quanto mais ainda o céu. A Bíblia fala que sim, que há a alegria no céu por um pecador arrependido. É isso que Jesus estava mostrando para eles. Só que daí Jesus pega e conta uma outra história agora, essa terceira história agora, dentro dessa parábola, né? Essa história que Jesus está contando, ele fala sobre o filho pródigo. Ou seja, um filho também perdido. Que ele chega para o pai dele, e o pai dele vivo ainda, que é uma falta de educação, né? O pai está vivo ainda, ele chega e pede para o pai dele a herança. Me dá a minha herança. E o pai dele pega e divide a herança ali e dá a herança para ele. E ele pega e abandona o pai e sai para o mundo. Sai para o mundo e começa a gastar com as mulheres, e começa, né, talvez em bebedice. Eu não sei o que ele fez com todo o dinheiro, só sei que ele perdeu o dinheiro todo. O dinheiro que o pai dele deu, ele perdeu todo. Ele chegou ao ponto de não ter nem comida para comer, ele chegou ao ponto de ter vontade de comer a comida dos próprios porcos, porque ele foi arranjar um trabalho lá naquela fazenda e ele teve vontade de comer ainda a Bíblia fala as bolotas, né? As alfarrobas, a comida dos porcos. E um dia então, ele caindo em si, ele falou bem assim, caindo em si e voltando, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz para o meu pai? O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso com meu pai? Então ele se arrependeu. Ele caiu em si e ele voltou para o pai dele. E o pai dele, quando viu ele, o pai dele não brigou com ele. O pai dele não brigou com ele. O pai dele só abriu os braços assim e foi em direção dele e abraçou ele e o beijou. Esse pai simboliza Deus. Sabe o que significa isso? O que significa isso é que porque o mais que nós possamos ser desobedientes, o mais que nós possamos pecar e fazer tantas coisas, o amor de Deus para conosco nunca vai diminuir, vai ser sempre igual. Deus vai continuar nos amando sempre. Então isso aí demonstra Deus novamente, o filho voltando para casa, né? Vamos dizer, o pecador voltando para a igreja, o pecador voltando para Deus, e Deus lá com os braços abertos esperando o pecador. Só que tem uma outra pessoa perdida aí. Uma outra pessoa perdida. E eu quero deixar assim, eu quero terminar dessa forma assim. E eu quero que vocês descubram quem que é o outro que está perdido aí também. Porque se lembra que Jesus contou a ovelha perdida, a dracma perdida e agora o filho pródigo, podemos dizer um filho perdido. Mas existe um outro personagem que está perdido aí também, que daí nós vamos fechar então essa lição, porque vocês vão poder entender mais então essa lição quando nós falarmos desse outro personagem que está perdido e que relação esse outro personagem que está perdido tem a ver com o escriba e com o fariseu. Então eu espero você na sexta-feira, lá no Zoom, porque daí nós vamos terminar essa escola dominical e vocês vão saber, tenta descobrir quem que é esse outro personagem que está perdido, tá bom? São 4 personagens, então, ao todo, uma ovelha, né? Um objeto, a dracma, o filho, né? Pródigo, e um outro personagem que está perdido também, que nós vamos descobrir quem é na sexta-feira, tá? Espero ver você lá, então, para que nós possamos continuar discutindo sobre isso aqui e ver realmente se você conseguiu aprender alguma coisa, e nós vamos, então, na sexta-feira fechar, então, essa aula no Zoom para descobrir quem que é esse quarto personagem. Então até lá, que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma boa semana para cada um de vocês e até a sexta-feira, se Deus quiser. Espero ver você lá. Amém.